Começamos essa história com o pai de José. Jacó foi um homem bom e justo que vivia em Canaã e era tido como um profeta, pois teve visões nas quais Deus lhe falava. Jacó queria que sua prole fosse numerosa, assim como a de seus antecessores, embora já tivesse 10 filhos. Ele aspirava a ter ainda mais filhos com suas concubinas, para assim realizar seu sonho e o plano divino, já que seus antepassados haviam recebido tal ordem. Raquel foi uma de suas esposas e a quem ele mais amou, pois desde que a viu, ficou profundamente apaixonado por ela. No entanto, com o passar dos anos, Raquel não conseguia engravidar de Jacó, até que um dia, ela, muito emocionada, anunciou a grande notícia ao seu marido de que finalmente teriam um filho. Meu amado, finalmente o milagre aconteceu. Teremos um filho, nosso tão esperado sucessor, disse Raquel. Jacó respondeu: o Senhor ouviu minhas preces. Minha descendência será tão infinita quanto as estrelas no céu. Jacó fez tudo para que Raquel tivesse a gravidez mais saudável possível, algo que não fez com nenhuma de suas concubinas. Com o passar dos meses, do ventre de Raquel nasceu um belo menino, a quem chamaram José. Jacó dava sua vida por José, pois tinha nascido da mulher que mais amava, o que frequentemente o levava a presentear e passar momentos juntos. José, mesmo sendo criança, trabalhava no campo com seus irmãos, pois todos eram pastores, e seu pai lhes dava várias tarefas todas as manhãs para realizar durante suas horas de trabalho. Seus irmãos, pouco a pouco, foram se irritando com seu pai, pois todos recebiam tarefas muito difíceis e árduas, e José, tarefas muito simples, ou até havia dias em que não fazia nenhum trabalho e ficava em casa com seu pai. José adorava a companhia de seu pai, mas ele também adorava sair ao campo para trabalhar com seus irmãos. Por muitos anos, Jacó protegeu excessivamente seu amado filho José, o que fez com que seus irmãos o apelidassem de o favorito do pai. Alguns anos se passaram e Raquel deu novamente um filho homem a Jacó. No entanto, Raquel, em um parto duro e sofrido, deixou Jacó e seus filhos e, antes de morrer, Raquel chamou seu filho de Benoni. O nome Benoni, que em hebraico significa filho da minha dor, foi dado por Raquel porque ela estava sofrendo intensamente durante o parto. Contudo, Jacó, seu marido, posteriormente mudou o nome do menino para Benjamim, que significa filho da mão direita, ou filho do sul favorito. Aos 16 anos, José queria fazer as mesmas tarefas que seus irmãos. E apesar de seu pai não permitir, ele insistia até que conseguia convencê-lo. Mas sempre Jacó lhe dizia: meu filho, gosto da sua companhia. Além disso, não gostaria que algo ruim acontecesse ao meu filho mais amado. Um dia Jacó ordenou que seus filhos levassem as ovelhas ao campo, exceto José. José, venha comigo, fique um momento, tenho algo para você, disse Jacó. O jovem intrigado respondeu: sim, pai, mas se apresse, quero ir com meus irmãos. Jacó o levou até sua tenda e lhe entregou uma bela túnica colorida, dizendo-lhe para experimentá-la, pois havia sido feita especialmente para ele e que era um presente realmente importante. José abraçou seu pai, pegou a túnica e a vestiu muito feliz. Obrigado, pai, por este presente. Irei mostrá-lo a meus irmãos, disse José. No entanto, o pai não o deixou sair, dizendo que seus irmãos estavam trabalhando e seria melhor que ele ficasse em casa com ele. Mas José implorou para ir, até que Jacó aceitou. A caminho do campo onde estavam seus irmãos, José viu várias ovelhas se afastando das demais. Pegou-as e seguiu até onde seus irmãos estavam pastoreando. Mas ao chegar lá, viu que todos estavam dormindo, fazendo com que as ovelhas se dispersassem. Com um grito, ele os acordou. Seus irmãos se assustaram muito e se levantaram imediatamente enquanto José ria alto. Furiosos, todos começaram a reclamar com José, mas ele respondeu dizendo:
Vocês são os que estavam dormindo no trabalho e ainda se queixam? Um de seus irmãos o olhou com fúria e percebeu a nova túnica que ele vestia, dizendo: E essa túnica, quem te deu? De onde você a tirou? E José respondeu: Nosso pai me deu, é muito bonita e eu a levarei sempre. Ele me disse que a mandou fazer especialmente para mim, disse José. Todos ficaram furiosos e o invejaram por ter os privilégios e as melhores coisas de seu pai, por ser o filho favorito. Começaram a empurrá-lo e a dizer várias coisas desagradáveis contra ele. José apenas disse que não era sua culpa ser o favorito de seu pai, mas apesar disso, ele desejava se dar bem com todos os seus irmãos. Ao entardecer, voltaram para casa. E no caminho, José não parava de falar e assim contou um de seus sonhos. O jovem disse que teve um sonho muito bonito onde todos os seus irmãos estavam colhendo espigas de trigo. No entanto, uma das pilhas era muito maior, era a sua, e se destacava entre todas. Então as demais se ajoelhavam diante dela. Seus irmãos ficaram intrigados com o sonho de José e reclamaram porque insinuava que ele era melhor e porque eles se ajoelhariam diante dele. José disse que era apenas um sonho que ele teve e que não tinha culpa de nada. Então, quando chegaram em casa, os irmãos começaram a agredi-lo, chegando Jacó para deter a briga e perguntar o que estava acontecendo. Os irmãos contaram a Jacó o ocorrido. No entanto, ele não fez nada e mandou todos para suas tendas dormirem. Ficou com José e ele lhe contou todos os sonhos que teve. Além disso, disse a seu pai que, enquanto ele ia ver seus irmãos, estes estavam dormindo e não estavam fazendo os trabalhos que ele havia ordenado. Na manhã seguinte, Jacó ordenou a todos os seus filhos, exceto a José, viajar até Siquém com os animais e que seria melhor que se afastassem por alguns dias. Alguns reclamaram, dizendo: por que José não deveria ir? Pois se ficasse, não faria nada. No entanto, Jacó não respondeu e apenas ordenou que fossem. José saiu de sua tenda e viu que seus irmãos estavam saindo com suas coisas. Então, perguntou ao seu pai para onde todos iam, e este lhe respondeu: pedi que fossem por um tempo, é o melhor. Então José disse: eu também irei, pai. Agora mesmo prepararei minhas coisas. Para a infelicidade de José, seu pai se recusou a mandá-lo e disse que por um tempo eles passariam fora e que ele não deveria ir. Passaram semanas e Jacó se encontrava preocupado com a ausência de seus filhos, mas José lhe assegurava que voltariam sãos e salvos. Preocupado por seus filhos, pois já deveriam ter retornado há vários dias. Então, uma noite, José entrou em sua tenda e perguntou: pai, por que estás tão preocupado? Vejo isso em seu rosto. Então Jacó respondeu: por seus irmãos, pois já passou bastante tempo e ainda não voltaram. Deixe-me ir vê-los para saber como estão. Prometo retornar em poucos dias, disse José. No entanto, para Jacó era muito difícil deixar seu filho ir sozinho, por isso se recusou a mandá-lo até Siquém. José, muito insistente, pedia que, por favor, o deixasse ir atrás deles. Até que, finalmente, seu pai permitiu que viajasse. Cuide-se muito, José. Não sei o que faria se algo acontecesse com você. Tenha cuidado e volte logo, meu filho, disse Jacó na manhã seguinte, despedindo-se de seu filho favorito. José pegou suas coisas e partiu. Por alguns dias viajou até que conseguiu chegar ao acampamento de seus irmãos. Quando os viu, gritou de emoção, alegando que seu pai o havia enviado para supervisioná-los. Todos ficaram ofendidos e furiosos pelas palavras de José, além dos privilégios que ele tinha e nenhum outro tinha o prazer de viver. A inveja e a desigualdade o cegaram. Então, o agrediram e o amarraram pelos pés e mãos para assim matá-lo. No entanto, Rúben, seu irmão, interveio nesse ato sangrento e disse aos seus irmãos: como mancharemos nossas mãos com o sangue de nosso irmão? E depois, como olharemos nos olhos de nosso pai? Não o matemos. Infelizmente, ninguém quis ouvi-lo,
pois diziam que José deveria morrer e assim sua praga terminaria. Rúben falou tanto que conseguiu convencer os demais a não matá-lo. Então decidiram jogá-lo em um poço escuro, tirando também a túnica que havia recebido de seu pai. Na manhã seguinte, viram passar uma caravana de mercadores ismaelitas com escravos. Então, um de seus irmãos teve a ideia de vendê-lo como escravo e em troca receberiam prata. Então, todos concordaram com a ideia e assim tiraram José do poço. José acreditava que seus irmãos haviam refletido e que finalmente o libertariam. Enquanto o resgatavam do poço, José lhes dizia obrigado por tirá-lo e que ele apenas desejava que se desse bem com todos. Quando saiu, vários homens o estavam esperando, o amarraram e o levaram junto à caravana de escravos. José não podia imaginar o que seus irmãos fizeram. Estava indignado e muito magoado pela grande traição que recebeu. Me venderam como escravo. Por que fizeram isso se são meus irmãos? O que dirá meu pai disso tudo? Gritava José enquanto o levavam, com a esperança de que seus irmãos se comovessem e o salvassem. No entanto, isso nunca aconteceu e o filho favorito de Jacó estava a caminho do Egito como escravo. De volta a Canaã, Jacó recebe todos os filhos, menos José. Jacó ficou emocionado ao ver seus filhos e imediatamente perguntou por José, mas todos baixaram a cabeça e mantiveram silêncio. Simeão caminhou até seu pai e disse: "Lamento, pai, José se foi." E assim entregou a túnica manchada de sangue, fazendo Jacó acreditar que José havia sido devorado por feras selvagens no caminho. Jacó chorou, não podia imaginar. Seu amado filho havia morrido. Envolveu-se em pranto, foi para sua tenda e não saiu de lá por vários dias. Seus filhos estavam muito preocupados e se sentiam culpados pela grande desonra que haviam cometido, pois seu pai estava afundado na dor e nada o fazia melhorar. Jacó nem mesmo desejava comer, e todos pensavam que em breve morreria de tristeza pela notícia. No entanto, Rúben buscava maneiras de encorajar seu pai a seguir em frente. Ele sabia que a única maneira era mostrar-lhe seu filho Benjamim, que ainda era uma criança. Graças a Benjamim, Jacó se consolou e enfrentou a suposta morte de José, continuando com sua vida como líder em Canaã. Por outro lado, José resistia a ser vendido como escravo, pois dizia que era um homem hebreu de bem. Do palácio do faraó, um governante do Egito saiu em busca de escravos e, ao ver a rebeldia de José, decidiu comprá-lo para servir no reino. Assim o levou, e por vários anos trabalhou como escravo na terra do Egito. José era um trabalhador excepcional e um bom homem para todos ao seu redor, pois tratava a todos igualmente. Pouco a pouco, ganhou a confiança do capitão da guarda, Potifar. O chefe Potifar havia confiado várias tarefas a José e ele demonstrou ser um excelente supervisor. Por isso, entregou sua total confiança ao hebreu. José se encarregava das contas, de comprar grão e até de contratar pessoas para trabalharem no campo, assim como ele fazia quando foi levado ao Egito. Potifar confiava cegamente em José. Por isso se ausentava vários dias do reino e deixava tudo aos cuidados do hebreu. Um dia, Potifar saiu para uma reunião com o faraó e sua esposa ficou em casa. Ela olhava para José com desejo desde que chegou. A esposa do capitão olhava e insinuava-se a José com más intenções. Mas José sempre dizia que isso era pecado aos olhos de seu Deus e rejeitava a mulher. Mas nesse dia, a mulher não quis ser rejeitada e disse: "José, você é meu servo e fará o que eu digo. Venha e me faça companhia." O jovem escravo disse: "Não, meu senhor confia em mim com tudo o que possui. Ganhei sua confiança com meu serviço. Como pode me pedir um ato impuro e pecar contra Deus?" A mulher disse: "Você fará o que eu digo." Agarrou-o pelo peito e segurou sua túnica muito forte para que não escapasse. Então, com medo, José saiu correndo do quarto.
fazendo com que sua túnica se rasgasse. A mulher ficou humilhada e começou a gritar por ajuda com gritos horríveis. Em um momento, chegaram seus guardas e servos. A esposa de Potifar tinha em sua mão um pedaço da túnica de José e, entre lágrimas, disse que havia sido ultrajada. O escravo me humilhou e quis se aproveitar de mim. Todos ficaram surpresos e, diante das palavras da esposa de Potifar, não podiam ter dúvidas. Além disso, a mulher mostrou o pedaço de tecido, alegando ser de José, comprovando assim o delito. A mulher ordenou que capturassem José e o prendessem para receber sua condenação quando seu esposo retornasse. Com o retorno do Potifar e envolta em lágrimas, ela contou tudo ao seu esposo. Mas este duvidou e disse: "Como pode ser que meu servo mais leal tenha feito isso, se tem demonstrado ser um bom homem?" A esposa então disse: "Como vais duvidar de tua esposa? Todos ficarão sabendo e ficarás humilhado por não ter feito nada contra quem tentou me abusar." Então, ao ouvir as palavras de sua esposa, Potifar se enfureceu e foi até a cela onde José estava encarcerado. "Me traíste, dei-te minha confiança, e assim me pagas. Ficarás aqui para sempre", disse Potifar a José e voltou a seus aposentos sem olhar para trás. José passou vários anos na prisão. No início, lamentou-se, pois não acreditava que estaria novamente encarcerado, sem esperança de voltar à sua terra junto a seu pai, e o pior de tudo, sendo inocente. Na prisão, ganhou o respeito e carinho de todos, pois os ajudava, mantinha a ordem do local sem que ninguém o pedisse. Todas as noites orava e pedia que um dia fosse livre. Com o tempo, tornou-se grande amigo do guarda real da prisão e ganhou sua total confiança, pois em várias ocasiões o ajudou a resolver problemas e falhas que os calabouços tinham. O chefe se convenceu da bondade de José, pois tinha ouvido sua história, então o nomeou seu assistente oficial na prisão, encarregando-o como responsável do local quando ele não estava. Até lhe entregava as chaves das celas e o deixava sem segurança para que vigiasse toda a prisão. José, apesar de poder sair dali ou escapar, jamais o fez e se dedicava às ordens de seu chefe. Um dia chegaram à sua cela 2 presos enviados pelo faraó, um servo e um padeiro, pois haviam desrespeitado o monarca, por isso os mandou à prisão. À noite, ambos se mostravam inquietos e murmuravam entre si. José os ouviu e disse: "Não podem dormir? O que os aflige?" Então um respondeu: "Estamos preocupados, pois tivemos sonhos muito intrigantes e desejamos saber o que significam." Então um disse ao outro: "É um hebreu, um criminoso. Por que lhes conta as nossas penas? Ele não sabe sobre sonhos." Então José lhes respondeu: "Contem-me seus sonhos e saberei interpretá-los, pois meu Deus é quem tem a sabedoria para fazer isso." Assim, o servo começou a contar seu sonho e, ao finalizar, perguntou a José: "E então, qual é o seu presságio?" José olhou para ele e disse: "Daqui a 3 dias serás libertado e teu cargo te será devolvido para servir ao faraó como costumavas fazer." O servo, cheio de alegria, agradeceu a José por sua interpretação. O padeiro, ao ouvir a boa nova do outro, comoveu-se e pediu a José que, por favor, interpretasse também o seu sonho, esperando que lhe reservasse algo bom, como o seu companheiro. Então, José escutou atentamente o sonho do homem. Porém, desta vez, seu rosto se entristeceu e disse: "Daqui a 3 dias serás libertado." Mas, mal José disse isso, o padeiro saltou de alegria, pensando que sairia da prisão e voltaria ao seu trabalho. No entanto, José lhe disse que isso não era tudo. "Daqui a 3 dias sairás da prisão, mas não retornarás às tuas funções, pois o faraó ordenará tua morte." O homem ficou enfurecido com as palavras de José e disse que não acreditava em uma só palavra, e o ignorou completamente.
Passaram 3 dias, e assim como José havia dito, as coisas aconteceram. Foram buscar o padeiro e, com a esperança de ser libertado, saiu emocionado. No entanto, ao sair, deram-lhe a terrível notícia de que foi enviado à forca. Ao ouvir isso, o servo foi até José e disse: Obrigado, José, por interpretar meu sonho. Foste um bom homem e jamais te esquecerei. E José disse: Meu Deus é quem tornou isso possível. Só te peço uma coisa: fale ao faraó sobre mim e ajude-me a sair da prisão e voltar a Canaã. O servo saiu livre e prometeu a José que o ajudaria a sair. Passaram alguns anos e José continuava na prisão, lembrando-se da promessa do servo e se enchendo de rancor. No entanto, pouco tempo depois, aceitou sua vida e entendeu que não tinha salvação. Passaram longos meses e José, na prisão, ganhava poder e se tornou grande amigo e confidente do chefe. Até que um dia, o faraó mandou buscar José. O faraó, durante vários dias, teve os mesmos sonhos e havia consultado vários que diziam saber interpretá-los, mas ninguém podia dar um significado aos seus sonhos. Seu servo lembrou-se de José quando esteve na prisão. Contou o que havia profetizado e o recomendou, dando fé de seu dom. Banharam-no e prepararam-no para que se apresentasse ao faraó. José estava intrigado e ao mesmo tempo emocionado, pois acreditava que voltaria para sua família. Ao entrar no palácio e apresentar-se ao monarca, este lhe disse: José, me disseram que tu podes interpretar sonhos. Então, José respondeu: Não, senhor, eu não posso fazer isso. Todos ficaram surpresos, pois isso significava a morte para o servo que recomendou o escravo. Então o faraó olhou-o com fúria, e José disse: Eu não, mas meu Deus é quem tem a sabedoria para fazer isso, e coloca esse conhecimento em mim para divulgá-lo. Conte seu sonho, meu senhor. O faraó começou a contar o sonho que tanto o preocupava, pois ele pensava que o que havia sonhado era mais do que uma simples ilusão. Então, José escutava atentamente as palavras do faraó e, quando terminou, alguns minutos de silêncio assustaram a todos, pois há dias o faraó consultava seu sonho com vários magos, adivinhos e intérpretes sem resultado. Então, supuseram que este seria um fracasso a mais como os anteriores. A voz do faraó se ouviu em todo o palácio. Então, vais me dizer o significado dos meus sonhos ou és um simples charlatão? E José finalmente falou: Meu senhor, o que tu viste em teus sonhos é o que Deus está por fazer e quis te prevenir. Dizes que tiveste 2 sonhos, mas na realidade é um só. As 7 vacas gordas que eram devoradas pelas 7 vacas magras representam 7 anos de abundância, seguidos de 7 anos de fome e seca. Da mesma forma, as 7 espigas sadias, comidas pelas 7 espigas com pragas. Deus quis te prevenir, pois após os 7 anos de abundância virão 7 anos de fome, escassez e morte. O faraó se preocupou ao ouvir as palavras do jovem e disse que então seria o fim do Egito, pois a fome estava por vir. Estava abrumado e não sabia o que deveria fazer naquela situação desafortunada. Então José alçou a voz e disse: Se me permite, Senhor, sugiro que durante os 7 anos de abundância guarde muito alimento e provisões para os duros anos de fome. Mas como fazer isso? Dizia o faraó. Então José disse: Recomendo que divida o reino em seções e assim consiga armazenar mais alimento. Designe chefes para cada seção e o reino prosperará na escassez. O faraó se convenceu de tudo o que lhe haviam contado sobre o jovem hebreu, pois todos no reino diziam dele que era um homem bom e audaz. Então, contratou-o para ajudá-lo no plano que salvaria e manteria o reino por muito tempo. Estava dando suas ideias aos encarregados do faraó e, com o tempo, os resultados foram vistos em todo o reino, pois a terra era fértil e próspera. Guardavam-se 3 partes das colheitas para sobreviver aos anos de escassez. O faraó estava orgulhoso de sua decisão.
Então viu o esforço de José entregue de coração ao povo do Egito. José havia esquecido sua casa, seu pai, e nele havia nascido uma nova pessoa que desejava triunfar em uma nova terra. E assim, o faraó mandou chamar a José, e diante de todo o Egito o nomeou governador. O monarca lhe entregou uma bela mulher egípcia como esposa, por ser o novo governante do Egito. Passaram vários anos e José já tinha tido 2 filhos com sua esposa. O reino era forte e reconhecido. Tudo marchava bem, até que o 7º ano de abundância acabou, tal como havia profetizado. A seca e as pragas haviam acabado com os cultivos do povo. Então, sua estratégia para ter o suficiente para todos deu frutos no Egito. Não houve escassez, pois souberam trabalhar sob as ordens de José. Um dia, vários homens hebreus chegaram ao reino. Diziam que haviam chegado para comprar alimento, pois se sabia que o Egito tinha abundância. Então se dirigiram até o palácio do faraó. Vários guardas os escoltavam, pois os homens buscavam a permissão do governador para fazer as compras em sinal de aliança. José recebeu os hebreus e, quando os viu, não pôde acreditar no que acontecia. Ficou totalmente perplexo ao vê-los, pois eram seus irmãos que há muitos anos o traíram. José, com dor, lembrou tudo o que havia passado e as cruéis palavras que recebeu de seus irmãos, mas também lembrou de seu pai. Então perguntou-lhes o que tinham vindo buscar no Egito, e eles responderam que haviam vindo de Canaã para comprar alimento, pois seu povo morria de fome. José disse que não acreditava em suas palavras e que os levassem à prisão, pois eram espiões enviados pelo povo inimigo. Os guardas ouviram as ordens do governante e os encarceraram. Estando lá, os irmãos lembraram de José e disseram entre eles que talvez o que lhes estava acontecendo era um castigo de Deus pelo que haviam feito a José. Passaram um par de dias ali, até que José foi pessoalmente falar com eles. Fez-lhes um interrogatório muito intenso, para estar seguro de que eram seus irmãos, e eles disseram que seu pai estava em Canaã com seu filho menor, esperando seu retorno. Então, José lembrou de Benjamim, seu irmão de sangue, e disse que seriam liberados, comprariam os alimentos e retornariam ao seu lar. Mas um de vocês deve ficar para dar fé do que dizem, e deverão trazer-me seu irmão menor. Os irmãos de José estavam aterrados com a notícia. Então partiram para Canaã, e Simeão foi o que ficou encarcerado à espera de seus irmãos. José esperava com ansiedade o retorno de seus irmãos. Passaram vários dias e finalmente haviam chegado novamente até o palácio. E assim, ao fim, aqui está seu irmão Simeão, são e salvo, entrem. José havia preparado um grande banquete para seus irmãos, que ainda não o reconheciam, pois usava todo o traje que os egípcios utilizavam. Quando partiram, o governador lhes ofereceu pão, vinho e demais alimentos para sua viagem. No entanto, armou uma cilada para que seu irmão ficasse com ele no Egito. Ninguém estava de acordo com a captura de Benjamim. Por isso, suplicavam a José que outro ficasse em seu lugar, pois seu pai não suportaria a perda de Benjamim. Então, não conseguindo mais guardar seu segredo, revelou sua identidade diante de todos seus irmãos. Sou José, aquele que venderam como escravo, disse, e todos se surpreenderam ao vê-lo tirar sua túnica e demais trajes e joias. Não pode ser, diziam aterrados. Benjamim perguntava, mas por que não se alegram se é nosso irmão José? Isso é um milagre. José contou sua história e lhes disse que esse era seu destino, pois havia sido enviado ao Egito para salvar vidas no tempo de fome, e os perdoou. Correu a abraçá-los e eles pediram perdão de joelhos a José, que aceitou suas desculpas e seu coração se enchesse de alegria. José aceitou suas desculpas e lhes fez uma proposta que salvaria suas vidas. José lhes disse para irem até Canaã e retornarem com todo o povo, pois no Egito havia uma vida próspera, ao contrário da escassez em Canaã.
Poucos dias depois, todos retornaram e, finalmente, José reencontrou-se com seu amado pai e celebrou grandemente, dando-lhes um lugar onde não lhes faltaria nada. José continuou com sua liderança no Egito e agora estava junto à sua amada família, o que fez seu coração transbordar de felicidade. E você, o que achou desse vídeo? Escreva nos comentários e deixe a sua marca nessa revelação fantástica. Assista também essas outras revelações que estão aparecendo na tela. Até a próxima!